Oi pessoal, tudo bem? No mês passado eu escrevi um artigo sobre sustentabilidade para a revista O Quadrilátero. Hoje a gente vai expandir um pouquinho esse assunto para entender como que a sustentabilidade é fundamental para a gente debater o nosso presente e o nosso futuro. Para a gente iniciar o debate sobre sustentabilidade, a gente precisa fazer um resgate histórico. Vamos voltar lá aqui no nosso território, antes mesmo de ser Brasil, antes mesmo de ser invadido pelos portugueses, e vamos analisar um pouquinho as comunidades indígenas. Para o nosso raciocínio é muito importante a gente ressaltar duas características dessas comunidades indígenas. A primeira característica dela é uma característica política, ou seja, do fluxo de poder dessa comunidade. É muito bom a gente ter em mente de que na comunidade indígena o poder é exercido diretamente por cada um ou cada uma. E as relações de poder são construídas através de laços familiares e religiosos. Nessas tribos indígenas, onde o poder é exercido de maneira mais horizontal e direta por cada um, o pajé tem um papel de liderança. Mas essa liderança ela não é necessariamente um poder de coerção. Porque se o pajé tentar mandar matar ou prender alguém, a tribo simplesmente não vai dar legitimidade para aquele pedido. Ele literalmente não tem poder para que isso aconteça. Então a liderança do pajé, ela está ligada mais aos fatores familiares, religiosos, culturais, que dão identidade para aquela aldeia. Quando os portugueses chegaram aqui, a gente pode ver nos relatos que eles definiram os indígenas como um povo sem lei, sem estado e sem religião. Hoje a gente já entende que não é bem assim. Isso é apenas uma maneira diferente do que os portugueses estavam acostumados com a organização do poder. Mas na verdade essas populações indígenas não eram sociedades que não tinham Estado ou sem lei. Eram sociedades que eram contra um Estado, ou seja, contra uma instituição de poder externo. Todas as relações de poderes internas ali na tribo são relações diretas que tentam evitar qualquer tipo de acúmulo de poder em uma determinada função, para que não tenha nenhum tipo de autoritarismo entre os componentes daquela coletividade. Essa primeira característica dos povos originários é muito importante a gente ter em mente. O poder exercido de maneira direta. A segunda característica que eu queria destacar aqui sobre as comunidades indígenas no geral é o conceito de tempo que essas comunidades têm. O tempo também, de certo modo, é visto de maneira integral, porque os ancestrais indígenas, os espíritos indígenas, que é o passado, estão o tempo todo conectados com o presente, que é a vida cotidiana dos indígenas, e que tem uma preocupação muito grande com o futuro, que são as gerações vindouras. Esse conceito relativamente integral de tempo é o que depois de muitos anos vai germinar na Conferência da ONU com o conceito de sustentabilidade. Essa preocupação central com as gerações futuras. A maneira de se transmitir a sabedoria nas comunidades indígenas normalmente era a oralidade e a religião. Então, através de você falar sobre um deus da água ou espíritos das águas, você passava ensinamentos literalmente ambientais, ensinamentos até de cura para as gerações posteriores. Quando os portugueses aqui chegaram, um grande choque cultural foi inevitável, porque esses dois aspectos na cultura ocidental já são muito diferentes. O próprio Ocidente costuma definir a sua concepção como cultura lá quando começou a filosofia na Grécia, na época da Ágora. Vou tentar simplificar esse raciocínio. Para a cultura ocidental, a história seria, nesse tempo, uma linha reta. O primeiro estágio seria o estágio natural para os filósofos ocidentais. Esse estágio natural seria um estágio anterior ao nascimento da filosofia ou da razão. Mas com o surgimento da filosofia grega, criou-se o conceito de razão. E essa razão com R maiúsculo é o que baseia quase tudo da sociedade ocidental até hoje. Essa teoria, ela nos diz o seguinte: o ser humano, que antes estava no estágio natural, encontra, quando já está em passos largos de civilização, a razão. A concepção filosófica desse termo, da razão, foi o grande trunfo que o Ocidente trouxe e que ajudou o Ocidente a colonizar quase todo o globo terrestre. Com essa ideia de razão, o Ocidente dava a entender que ele era a sociedade mais avançada do mundo. Porque enquanto todos os outros que ainda não tinham descoberto essa razão estavam em estágio natural
ou anterior, pré-civilizatório, o Ocidente, já por ter concebido a filosofia, concebido essa ideia de razão, já estava no estágio evolutivo maior, ele já era mais evoluído do que outros povos, porque conseguiu conceber essa ideia de razão. Então, essa razão para o ocidental seria o conhecimento do homem como um ser autônomo, de vontades próprias, e que conseguia externar suas vontades e codificar em sociedade. Essa concepção de razão tem a ver com a autonomia do cidadão, com o conceito de liberdade, que aí já é uma semente daquela questão das liberdades individuais. Então o cidadão, ele já tem para si a noção de autonomia. Essa ideia de uma razão quase que metafísica, ela preconcebeu a ideia dos contratos sociais. O contrato social seria o processo racional da humanidade no momento de que ela abria mão de exercer o poder ela mesma, como era na comunidade indígena, e passaria essa fatia de poder para um agente externo. Esse agente externo, que representa todas as fatiazinhas de todos os poderes de todo mundo daquela sociedade, seria chamado o Estado. Por isso que o Estado no Ocidente é a concretização da filosofia da razão. Então, enquanto a filosofia concebe a ideia de razão, os agentes públicos começam a construir essa instituição chamada Estado e expande essa filosofia por todo o mundo. A civilização ocidental, então, em paralelo com as comunidades indígenas que a gente já disse, ela tem essa filosofia política que o poder não é exercido direto por todas as pessoas ali daquela sociedade. Na verdade, as pessoas delegam essa fatia de poder para um agente externo e o Estado exerce esse poder, que também é um poder de coerção sobre todos aqueles cidadãos. Então o Estado surge com um conceito de monopólio da violência. Então, para a filosofia ocidental, o ser humano, no estágio evolutivo da razão, ele delega o Estado a esse monopólio da violência. Então, o poder do Estado e coerção, eles andam sempre juntos na cabeça da filosofia política do Ocidente. E não é assim que funcionava na cabeça da filosofia política dos povos originários aqui no Brasil, que não conseguiam enxergar um agente externo, que no caso é o Estado ocidental, executando esse poder. Esse choque cultural, como a gente vê na nossa história, foi muito grande. E o outro choque cultural é justamente a questão do tempo. Já a concepção de tempo na sociedade ocidental, ela é mais linear, de maneira que até então se acreditava piamente no positivismo. Isso é, a sociedade está sempre em evolução. Então, necessariamente, o nosso futuro será melhor do que o presente, que é melhor que o nosso passado, porque a sociedade, afinal de contas, nessa corrente filosófica, acredita que a gente caminha para uma evolução constante. Então, as preocupações com as gerações futuras, ao contrário da comunidade indígena, fica também aí em segundo plano. Então, por causa dessas concepções totalmente diferentes, a gente vê o homem branco que chegou aqui e não entendia como que um povo tinha tanta riqueza e dela pouco explorava. Do mesmo modo, o indígena não fazia ideia de como que o homem branco já tinha tanta coisa e ainda queria mais e mais, sendo que aquele indivíduo não ia gastar tanta riqueza nem na vida presente deles e ia impactar muito o futuro das outras gerações. É uma marca central de todo o nosso processo de colonização e ele existe até hoje. A gente sabe hoje, mais de 500 anos depois, que houve um massacre das comunidades indígenas. É uma tentativa de genocídio constante e que os índios ainda só resistem por causa de muita luta deles. A gente sabe também que esse massacre não é só físico, ele é cultural e ideológico. A igreja teve um papel fundamental ao disseminar a ideia do Estado Nacional e da razão, utilizando a Bíblia como também um instrumento de catequização dos índios para apagar a sua sabedoria e mudar os processos esses de catequização que nem sempre eram pacíficos. Acontece que com todo esse massacre, por causa de muito germe, muita doença, muita guerra e muita guerra ideológica, acontece que o pensamento ocidental prevaleceu, de certa maneira, no Estado brasileiro. E o pensamento da necessidade de uma instituição forte, centralizadora, com poder de coerção, veio também junto à nossa noção de tempo, que diminui o nosso compromisso com o futuro e com as gerações futuras. E foi assim o processo de desenvolvimento do Brasil. O nosso estilo de colonização foi de exploração total. Então é minerar o máximo possível para gerar o máximo de riqueza possível no mínimo período de tempo. E construir assim as bases dos nossos desenvolvimentos nos custou um preço. Muitas vezes os colonizadores portugueses obrigavam os índios a fazer grandes construções e grandes intervenções que ameaçavam a mãe natureza. E os índios ficavam preocupados, na maioria das vezes falavam que o espírito das águas iria cobrar essa falta de compromisso com o futuro. Falava muitas vezes que Tupã iria cobrar essa falta de compromisso com o futuro. O Tupã, assim como a água,
é para eles aquilo que dá condições de vida, é o sopro de vida. Atualmente, a gente tem que dar o valor devido a esse tipo de filosofia indígena. Apesar de um aparente exotismo, hoje a gente precisa de olhar com muita seriedade, porque hoje realmente parece que o espírito das águas tem nos cobrado um preço. O nosso sistema de mineração e de desenvolvimento a todo custo cria, principalmente na região de Minas Gerais, milhares de comunidades que estão reféns de barragens. Se antes os índios eram obrigados a carregar martelo de forja a vapor e peças enormes com mais de 7.000 quilos para a construção das siderurgias, hoje nós, os filhos dessa terra, somos também obrigados a carregar nos nossos ombros o peso de sermos ameaçados por grandes barragens de dejeitos. Além disso, o aquecimento global já é cientificamente comprovado. A escassez de água também. As condições para a vida humana estão cada vez piores e óbvio que tudo isso que a gente está colhendo no presente é fruto do modelo de desenvolvimento irresponsável que os antepassados tiveram com os dias de hoje. E se a gente quer evitar a nossa extinção enquanto espécie humana, a gente precisa mais do que nunca resgatar aquela ideia indígena, aquele compromisso indígena com as gerações futuras. E foi isso que a ONU, na sua convenção em 1972, foi na Suécia, em Estocolmo, para falar sobre o clima. Nessa conferência foi desenhado o conceito de sustentabilidade, que nada mais é do que a nossa sobrevivência, levando em consideração as condições de sobrevivência das gerações futuras. A gente pode perceber então que a sustentabilidade hoje, até mesmo para o Ocidente, já não é mais uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. A gente precisa lembrar que os recursos da Terra são finitos. E o nosso estilo de consumo e a maneira que a nossa sociedade foi desenhada não é compatível mais com esse fato que a gente não consegue mudar. Os recursos são finitos e nós precisamos deles. Então a gente precisa utilizar a água com responsabilidade. E o jeito que a sociedade consome tem que ser baseado de responsabilidade com o uso da água. Assim como com a responsabilidade na mineração, é a preocupação com o presente e com o futuro, resgatando o passado. Além disso tudo, é preciso também entender o conceito de integralidade da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente. A sustentabilidade, assim como o estilo de tempo que os indígenas tinham, ela tem que ser literalmente integral. O próprio conceito de sustentabilidade, até mesmo ambiental, pressupõe a sustentabilidade política, que é a democracia, um sistema político sustentável, de autonomia e legitimidade daqueles indivíduos que a compõem. A sustentabilidade ambiental e política ela tem que ser acompanhada do conceito de sustentabilidade social, que é combater a desigualdade. Enquanto a desigualdade for tão acentuada como é no Brasil, a gente não consegue desenvolver nem o conceito de sustentabilidade ambiental. Então a gente precisa de entender o conceito de sustentabilidade integrado. Não tem como dissociar o desenvolvimento econômico ou a sustentabilidade econômica da sustentabilidade social. Enquanto o desenvolvimento econômico foi rival do desenvolvimento social, enquanto o desenvolvimento ambiental foi rival do progresso, a nossa sociedade caminhou a passos largos para a extinção. E a gente precisa de interromper esse processo. Esse modelo, ao separar o desenvolvimento econômico do resto, sempre tirou a nossa riqueza aqui do nosso país, mandou para o norte global e deixou aqui os danos ambientais e sociais, com pouco aproveitamento dessa riqueza para nós mesmos. Então é um período agora da gente pensar. O Brasil é um dos 3 países mais ricos fisicamente do mundo. O que a gente pode fazer com a riqueza? Nós brasileiros, todos nós brasileiros, somos donos dela. E a gente tem que hoje pensar o que fazer. Nós temos o direito de garantir um futuro excelente, muito melhor que o nosso para as gerações futuras. Ao fechar os olhos para isso, é também uma escolha nossa deixar o país afundado na lama para as gerações futuras. Então a gente precisa de resgatar um conceito que muita gente pensa que foi desenhado pela ONU, mas aqui no Brasil já vem lá dos nossos ancestrais e que de certa maneira já está no nosso DNA. O nosso compromisso com a sustentabilidade, vista de maneira integral, com compromisso com o passado, com o presente e com o futuro, e que as políticas públicas possam atender a essa filosofia.
Então toda política pública tem que partir do pressuposto dos recursos finitos da terra. E todas as políticas públicas vão precisar dessa ideologia também de garantir a sobrevivência da população do presente e também de garantir a sobrevivência das pessoas do futuro. A gente precisa de fazer um pacto entre presente e futuro, um pacto de respeito com a vida, com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Enquanto a gente achar que ser humano é uma coisa distinta do ambiente que a rodeia ou separado, nós já estamos fazendo também uma leitura equivocada. Acho que faz mais sentido, no paradigma da sustentabilidade, a gente enxergar o ser humano de maneira integral também com o meio ambiente. Nós estamos o tempo todo conectados, dependemos do meio em que vivemos e precisamos atualmente em concentrar as nossas preocupações em desenvolver na prática políticas públicas que têm a sustentabilidade como compromisso. Bom pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de se inscrever no canal, dar seu like, comentar, deixar suas críticas, suas sugestões que são sempre bem-vindas. E vou deixar aqui a dica de 3 pessoas que vale a pena a gente seguir para a gente acompanhar esse conceito de sustentabilidade. A primeira delas é a Joênia Wapichana, a primeira deputada mulher indígena eleita da história do país da Rede Sustentabilidade. A outra pessoa é o antropólogo Orlando Calheiros, com @anarcofino no Twitter. A outra sugestão é a ecossocialista Sabrina Fernandes, do canal Tese 11. São 3 pessoas de prismas diferentes que vale muito a pena acompanhar. Nos comentários também tem o link do artigo que eu escrevi na revista O Quadrilátero, que a gente falou no início do vídeo. Ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado e curta aí o Estadolo.